Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai aqui para nossa primeira aula sobre o tarô da harmonia. Este tarô aqui, que eu apresentei no vídeo passado. Vou deixar a playlist, inclusive, aqui na descrição, caso você não viu e queira ver. E hoje a gente vai ver os arcanos maiores desse tarô, seguindo aqui o livrinho e também, claro, fazendo a observação aqui das cartas. Só para lembrar, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer conhecer sobre tarô, aprofundar também ou aumentar a sua percepção sobre as cartas, se você já conhece sobre tarô, lembra de se inscrever, lembra de curtir o vídeo, também de comentar aí as suas percepções sobre esse tarô. E se você quiser se tornar um tarólogo profissional ou também participar do nosso grupo de estudos que tem aula ao vivo semanais, mas são gravadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre esses cursos, caso você queira conhecer mais sobre. Mas antes da gente começar efetivamente aí nosso estudo, vamos ver o que está escrito aqui no livro sobre os arcanos maiores. Aqui fala que as primeiras 22 cartas de um baralho de tarô são chamadas de arcanos maiores. Essas cartas representam o destino, o crescimento interno e o ciclo de vida do consulente. O louco é a origem, o respiro vital, a faísca. O mago transforma a centelha em ação. A sacerdotisa e a imperatriz são cartas que indicam a energia feminina, emocional e racional. A carta dos enamorados enfatiza o amor e a paixão que envolve o consulente. O carro simboliza uma escolha, uma direção ou um objetivo a ser perseguido. A justiça convida o consulente a refletir e a julgar. O eremita determina um estado de isolamento de meditação. A roda da fortuna conforta. É o momento certo para preservar e alcançar os objetivos. A força ajuda a superar dificuldades e obstáculos com coragem e determinação. O enforcado traz o consulente de volta a uma situação estática e estagnada. A morte indica uma mudança radical, sendo positiva ou negativa. É necessário tempo para reflexão com a carta da temperança. O diabo, uma carta enganosa, pode confundir e desorientar o consulente. As certezas desabam com a torre. As estrelas lançam luz novamente sobre o destino. Algumas trevas e dúvidas ainda persistem, simbolizadas pela carta da lua. O sol anuncia que o sucesso está próximo. O mundo indica conclusão, realização, vitória. Uma fase terminou e um novo ciclo começa. Faltou só aqui, nesse resumo que ele está fazendo, o julgamento. Agora eu não sei se é um erro de tradução que esqueceram ou se realmente no original não está colocado. Então, daqui a pouco a gente vai ver os resuminhos que estão aqui de carta a carta, depois que a gente fizer a observação delas. Então vamos lá, começar aqui pelo louco. Então a gente vê um personagem aqui, parece que tá dançando aqui com esse fio aqui de flores. Atrás dele tem montanhas, aqui uma lua em vez de um sol. Geralmente o louco lá do tarô de 8 a gente tem um sol atrás. E aqui eu acredito que seja um cachorro, uma raposa. Eu acho que tá com uma coleira, então eu vou mais pro cachorro e ele tá ali na beira do penhasco. Também uma simbologia frequentemente colocada aí no louco. E essa carta aqui no livro pode falar de tolice, de inquietação, de ações precipitadas, de ingenuidade ou de frivolidade. Aqui pegando bastante a questão mais desafiadora do louco, já que ele pode falar, não se joga, tenha coragem, acredite no seu coração, acredite nas suas percepções. Geralmente é uma carta de movimento, né? Que fala, vai, tem que ir, principalmente para quem tem muito medo de se mexer. Agora vamos aqui a carta do mago. Então aqui, diferente de outros tarôs, onde ele tem uma mesa com todas as ferramentas, aqui as ferramentas estão acima aqui dele, né? Espadas, ouros, taças e bastões. E aqui a gente tem o símbolo, né, da sabedoria infinita. Aqui a gente vê um mago da natureza e aqui ele está com um livro. Interessante, ele está com um livro. Geralmente quem está com um livro estudando é a sacerdotisa, que ela precisa se aprofundar mais lá no assunto. O mago geralmente é aquele que já tem as ferramentas na mão para fazer. Mas interessante aí a percepção dessa carta. E esse mago aqui pode falar de habilidade, consciência,
constância, inventividade, criatividade, autoconfiança, poder, vontade. Bem condizente aí com o que simboliza o mago. Agora vamos aqui a sacerdotisa. O que me chama a atenção primeiro já são as duas colunas, né? Uma preta e uma branca, que realmente é um simbolismo bem comum aqui, que aparece nas cartas da sacerdotisa. Aqui embaixo também a lua, um símbolo bem comum, mas parece que essa sacerdotisa ela tá mais dançando do que realmente parada. E aqui em cima a gente tem o Torá, um pergaminho aí representando o Torá, que realmente é o livro aí que a sacerdotisa segura. E essa carta pode falar de poder feminino, introspecção, conhecimento, intuição, mulher sábia e segredos. Agora vamos aqui para a carta da Imperatriz. Então aqui a gente vê uma mulher sentada confortavelmente, anjos abanando ela, né? A gente pode pensar em uma espécie de Afrodite também, né? Uma mulher muito bela, bem confortável e bastante verde aqui à volta dela, atrás um muro aí de plantas. Aqui também a gente tem flores, mostrando bem a conexão da Imperatriz com a natureza. E essa carta pode falar de sucesso, ambição, fertilidade, abundância, riqueza material e estabilidade. Geralmente, estabilidade eu gosto de ligar muito mais a carta do imperador, mas faz sentido com a imperatriz. A imperatriz não tem uma estabilidade, é que ela é mais fluida. Estabilidade, às vezes, me parece que é algo bem fechado, e a imperatriz ela é muito mais aberta e muito mais fluida do que o imperador, mas podemos sim dizer que é uma pessoa que tem estabilidade aí, mas não pode deixar essa estabilidade prejudicar a criatividade, que é um dos objetivos aí da própria imperatriz. E agora vamos para o imperador. Aqui a gente vê um homem sentado em seu trono. A gente vê que o trono dele não é muito sofisticado, aquele segurando uma esfera numa mão, um bastão na outra. Ele também está sendo abanado por anjos, aqui anjos femininos. Atrás dele, natureza, coisa difícil de aparecer no imperador, já que ele é uma pessoa mais ali ligada à materialidade, não tão à natureza. Geralmente aparecem montanhas, coisas mais sólidas. Mas interessante que no manto dele a gente vê águias. Vamos ver o que o livro fala sobre o imperador. Poder masculino, autoridade, controle, poder, segurança, razão e tirania. Tirania, um lado aí mais desafiador do imperador. Agora vamos ver aqui a carta do Hierofante ou do Papa, aqui o sacerdote. Então aqui a gente vê uma figura masculina, né? Provavelmente uma autoridade religiosa, aqui no caso o próprio sacerdote. Também atrás a gente vê natureza, e aqui a gente tem os possíveis súditos dele. Um deles é um frei e o outro um jovem cavaleiro, me parece. Essa carta aqui fala de balanceamento, sabedoria, vida íntima, proteção, conhecimento e bons conselhos. Realmente, sempre que a gente tira a carta aí do Papa, pode ser que a gente tenha que buscar conselhos de uma pessoa que tenha mais sabedoria do que nós. Agora vamos à carta dos namorados. Esse anjo aqui muito parecido com o anjo do tarô de Waite. Eu consegui achar a imagem, vou colocar aqui para vocês verem, mas a parte de baixo do tarô de Waite é diferente, mas bem interessante. E embaixo ele segue, na verdade, o padrão do tarô de Marseille, que é um homem, uma mulher do lado e outra do outro. Essa carta fala de união, amor sincero, harmonia, beleza, novos relacionamentos ou associações. Interessante, não foi colocado aqui a questão das escolhas, né, dos namorados, que os namorados muitas vezes tem a ver também com dúvidas, com escolhas. Agora 7, a carta do carro. Aqui a gente vê um casal numa carruagem bem bonita, por sinal. Parece que o assento ali tem uma estrutura de folha e parece que eles estão indo aqui em direção ao castelo, acenando, dando tchau para algumas pessoas ou alguma pessoa talvez. Essa carta aqui fala de glória, sucesso e dinheiro, triunfo, dinamismo, vontade, novidades e surpresas futuras. Agora aqui, carta número 8, carta da justiça. Tá fazendo uma observação. Esse tarô aqui, ele tá seguindo a estrutura do tarô de Marseille, onde a justiça é o número 8 e a força o número 11. No tarô de Waite, a gente pode observar
uma inversão dessas cartas, onde a justiça é a carta 11 e a força é a carta 8. Então, se você estiver vendo o tarô pela primeira vez e tiver comprado um tarô, falar, pô, mas no meu tá outro número, não se preocupe. Tem alguns tarôs que seguem essa numeração ali do tarô de Waite e outros seguem o tarô de Marseille, como é o caso desse aqui. Então, aqui vem uma justiça muito bonita, achei essa justiça, né, bem sutil. É uma moça se apoiando aqui na espada, segurando uma balança e atrás dela também o cenário aí com a natureza. Essa carta aqui fala de justiça, harmonia, equilíbrio, equidade, disciplina, ordem e questões jurídicas. Aqui a gente tem a carta do eremita. Esse é um eremita que já tá dentro da caverna. Quando a gente vê o tarô de Waite, vou colocar a imagem aqui para vocês, a gente vê um eremita. Muitas vezes a gente pode pensar que ele está indo para dentro da caverna, e este eremita ele já está dentro da caverna, mas ele parece um eremita mais desesperado do que tranquilo. É uma coisa meio shakespeariana aqui. Achei por causa dessa caveira, um ser ou não ser, né? Tá numa crise existencial, suplicando aí pros céus, pra espiritualidade. Ele também tá com um livro aqui, mas o eremita, eu vejo ele muito mais como uma questão de meditação, de interiorização, do que ele pedindo uma ajuda. Eu acredito que a carta que demonstra um pedido de ajuda externa seria a carta da estrela, por exemplo. O eremita seria essa questão mais dele se focar mais em si mesmo, de uma espiritualidade muito mais interna do que externa. E aqui essa carta fala de introspecção, sabedoria, prudência, isolamento, modéstia, humildade e previsão. Agora vamos aqui a carta da roda da fortuna, onde aqui a gente vê uma roda de flores e folhas, personagem aqui segura uma coroa de flores e folhas e um anjinho que parece ser o Cupido, né? Pois tem flechas aqui, parece estar olhando aqui para ela. E essa carta fala de novo começo, eventos inesperados, realização, sucesso, progresso e melhoria. Eles só não estão levando em consideração também que a roda, ela pode falar de tudo isso nessa questão mais otimista, mas ela também pode falar do inverso, de uma queda, de um movimento. A roda, ela sempre fala de um movimento, mas a gente nunca sabe se esse movimento é para cima ou para baixo. A gente só sabe que ela se movimenta. O aprendizado da roda, eu sempre falo que é o quê? Se você tá numa situação ruim, ela fala que você vai mudar para uma situação boa. E às vezes, se você tá numa situação boa, ela pode falar que você vai começar a passar por certos desafios. E essa carta mostra exatamente o movimento da vida e a ciclicidade das coisas, que é puramente aí normal. Agora vamos à carta da força. Então aqui a gente vê um cavaleiro com seu escudo brilhante, espelhado, podemos dizer até, apontando aqui para esse ser que parece ser um monstro, um tipo de réptil, lagarto com duas cabeças. Isso me lembra muito ali o mito da Medusa, onde o cavaleiro, para matar a Medusa, ele precisa de um escudo bem parecido para a Medusa se olhar e se transformar em pedra. E atrás dele também aqui a gente tem uma árvore, acho, com frutos. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar, inclusive, por enquanto só reparei aqui na carta do eremita, que é a única carta que não tem um fundo assim verdejante, mas só uma observação mesmo. Mas vamos voltando aqui à carta da força. Então essa carta aqui fala de autocontrole, disciplina, tenacidade, vigor, boa saúde, coragem e autoconfiança. Agora vamos à carta do dependurado. Então aqui a gente vê uma pessoa pendurada pelos pés. Esse dependurado, ele tá mais desesperado do que o dependurado do tarô de Waite, que tá bem pleno ali, tem até uma auréola na cabeça mostrando que ele chegou a uma certa iluminação. É que parece que ele tá mais perto do chão do que os outros dependurados aí de outros tarôs. Então essa carta pode falar de uma situação paralisada, testes e sacrifícios difíceis, decisões adiadas e reflexão. Realmente o dependurado pode falar de um certo aí comodismo.
comodismo. Apesar dessa carta não me parecer muito isso, já que é um dependurado que tá tentando sair desse estado. Aqui a gente tem a carta da morte e aqui a gente vê uma espécie de, a mim parece um bobo da corte segurando uma foice, mas atrás dele a gente tem uma sombra aqui, pode ser um fantasma, eu não sei se é esse fantasma que tá manipulando ele, e ele também tá segurando aqui um relógio de areia, que eu acabei de esquecer o nome, mas é aquele reloginho de areia. Embaixo tem um baú cheio de joias e aqui também uma coroa. Me passa a impressão de que ele tá tirando sarro de algo, que seja da materialidade, que seja também da própria morte e do tempo. Então essa carta fala de transformação radical, mudança, novo começo e fim de um amor. Nem sempre, tá, gente? Lembrando que eu tô lendo o que tá escrito aqui nesse livro e às vezes eu vou fazer algumas ressalvas. Então não veja a morte como o fim de um amor. Eu acho que nenhuma carta indica isso. Inclusive, a não ser que isso venha muito forte na sua intuição, mas pode ser que esteja indicando a transformação de um relacionamento que não tá indo bem, onde o casal pode conversar para ver como que eles podem continuar essa relação de uma forma diferente. Então é a transformação da relação, eu vejo muito dessa forma. Aqui a carta da temperança, então aqui a gente vê um anjo, aqui com uma auréola atrás, jogando água de um jarro para uma taça. Essa carta fala de reflexão, espera, paciência, serenidade, nascimento ou casamento bem-sucedido. Nascimento também tem ressalvas. Eu vejo muito mais como uma carta de espera, não como uma carta de produção de algo. A produção de algo que seja também a produção de uma ideia. E casamento bem-sucedido, se o casal entender os defeitos um do outro e ter paciência também e conseguir preservar aí o equilíbrio entre os prós e os contras das características de cada um dos cônjuges. Agora vamos para a carta do diabo. Então aqui a gente vê uma espécie de, nem sei definir, cavaleiro talvez, que está em cima de um gato preto bem feroz. Tem um peru aqui, é uma carta bem bagunçada, né? Que não tem nada a ver com nada. Umas chamas aqui surgindo. Aqui atrás, não sei se tem algumas pessoas, tem um outro cavaleiro aqui. Vamos ver. Essa carta fala de materialidade, luxo, riqueza, sexualidade, paixão, magnetismo e ocultismo. E também confusão, né? Ilusões, que é isso. Não tô entendendo nada dessa carta, é isso. O diabo fala um pouco dessa questão das ilusões, daquilo que a gente não enxerga com clareza. Agora vamos aqui, essa carta da torre. Então aqui parece uma pessoa despencando de uma estrutura. É interessante no tarot de Waite, vou colocar a imagem aqui também, a gente vê uma torre se quebrando. Eu sempre tenho como referência o tarot de Waite, porque muitos tarots fazem imagens com referência a eles, então é mais fácil você achar esse tipo de referência. São as referências mais comuns aí do tarot. Então aqui parece que ele tá focando mesmo num dos personagens que tá caindo ali daquela torre do tarot de Waite. E essa carta fala de colapso, ruína, infelicidade, lágrimas, destruição, mudança repentina ou crise. Lembrando que muita gente vê essa carta como uma carta negativa porque fala de mudanças repentinas, mas eu falo, essa carta só é negativa se você não lidar bem com mudanças. Mas geralmente essa carta da torre, ela fala de mudanças repentinas, mas que vão te libertar de coisas que vai fazer você ir pra frente. A única coisa mesmo é que você, vamos dizer assim, pode sofrer um pouco se você for apegado a certa situação. Mas quando vem a carta da torre, já fala, ó, tá na hora de mudar, não tem mais como ficar adiando, procrastinar essa mudança. Aqui a gente tem a carta da estrela. Então a gente vê um anjo com uma lança. Interessante essa simbologia, eu nunca tinha visto um anjo com uma lança na carta da estrela. Geralmente são 2 jarros de água. E aqui atrás tem algo que eu não identifico. E atrás dela um céu bem estrelado. Acho que aqui também tem uma lua. Essa carta fala de esperança, inspiração,
confiança, otimismo, renovação e novo amor. Também tenho ressalvas aí quanto ao novo amor. Eu vejo muito mais como uma carta de espiritualidade, é claro, pode indicar um amor espiritual aí para a pessoa, mas isso depende muito do contexto, do que a pessoa está perguntando, do que vocês estão falando. Não é simplesmente sair essa carta é um novo amor. Não vejo dessa forma, tá? Agora aqui, carta número 18, a carta da Lua. A gente tem a simbologia aqui da lagosta saindo de um riozinho ou laguinho, uma moça olhando para flores, aqui atrás a própria Lua, as torres que a gente vê no tarot de Waite também, e aqui uns cachorrinhos mais fofinhos, às vezes são lobos e não cachorros, esses animais aqui do lado. E essa carta fala de intuição, sonhos, mistérios e segredos, nostalgia, dúvidas, mentiras e traição. Também tenho ressalvos aí quanto a ver traição sobre o tarot, é uma leitura que eu mesma pessoalmente não faço. Agora vamos aqui a carta do Sol, a gente vê um casal comemorando, um ambiente aí também bastante verde, um sol onde saem chamas deste sol. Então essa carta fala de felicidade, saúde excelente, fortuna, alegria, período positivo e bons lucros. Agora a carta de número 20, um julgamento. Foi a carta que não foi falada lá no resumo dos arcanos maiores. E aqui a gente vê vários anjos tocando trombetas. E eles também estão num lugar aí bem verde, né? Num jardim. Essa carta fala de renovação, despertar, talento artístico, decisões a serem tomadas e cura. Aqui carta do mundo, então a gente vê uma mulher dentro de um círculo, me parece. Aqui do lado as simbologias tradicionais do mundo, leão, touro, águia e anjo, ou homem, dependendo do tarô, e também aí num lugar bem verdejante. Essa carta fala de conclusão, sucesso, perfeição, fim de um ciclo pessoal ou de amor sincero. Esse aqui também é mais um que eu tomaria um pouco de cuidado, a questão do amor sincero, mas eu diria, se a gente for falar de um relacionamento, pode ser um relacionamento satisfatório também. Essas ressalvas que eu faço é uma questão minha. Eu sempre falo ali para as minhas alunas que às vezes, amor sincero faz sentido para mim nessa carta. Eu sinto que essa carta significa como um amor sincero. E é aquilo que eu falo, se para você faz sentido, use. Tá? Então esses foram os arcanos maiores aqui deste tarô da harmonia. Me conta aqui o que você achou, me conta as percepções também que você teve. E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre os arcanos menores, sobre o naipe de copas. Até lá!